Boa noite, estamos ao vivo e a cores, direto de Florianópolis e direto de, Karina, da onde? Praia Grande, São Paulo. Grande São Paulo. Pessoal, é um prazer estar de volta aqui, já temos o pessoal chegando na sala. Estamos aqui hoje para conversar como produzir ambientes para acelerar as reservas no Airbnb. Essa é a ideia. E a gente vai falar de uma técnica, a gente vem aplicando já há algum tempo, junto com a Karina, que a Karina trouxe para a gente, e que é uma técnica que, surpreendentemente, pelo menos na minha visão, assim, depois vamos conversar melhor sobre isso, mas é uma técnica que eu vejo que pouca gente tem consciência ainda que ela existe, assim, em termos de percentual de mercado, apesar de ser uma técnica que nos Estados Unidos já existe faz uns 50 anos, e no Brasil já chegou faz alguns anos, mas, assim, as pessoas ainda estão começando a aplicar, né? Meu nome é Marco Schmidt, anfitrião de aluguel, sócio cofundador dos Anfitriões de Aluguel em Florianópolis. Nossa convidada é a Karina Buchala, designer de interiores, e já vamos falar sobre todo o histórico da Karina, como é que ela chegou aqui. No começo, eu quero começar mostrando um dado, tá? A gente, ano passado, é só um exemplo do que vem acontecendo com os nossos anúncios, com as nossas acomodações, a partir do momento que a gente aplica a técnica que a gente vai conversar hoje aqui com a Karina e que tem sido muito relevante para o nosso negócio. Então, deixa eu mostrar para vocês uma tela. Esse foi um apartamento que a gente fez o trabalho ano passado com a Karina, e aqui são alguns dados, tá? Aqui, só para vocês entenderem, é o meu sistema. Isso aqui são reservas confirmadas no Airbnb, todas elas na mesma acomodação, tá? No mesmo apartamento. E aqui é a data da reserva. Aqui eu tenho uma reserva de 28 de novembro, outra reserva de 28 de novembro, outra de 29 e outra em 29. Então, nós estamos vendo 4 reservas fechadas em 2 dias. As datas das reservas eram para janeiro, para dezembro, para janeiro, para dezembro. E esse anúncio ele foi ao ar no dia 28, era em torno das 11 da manhã. No mesmo dia à tarde, eu fechei 2 reservas, no dia seguinte, eu fechei mais 2. Eu preenchi o calendário, praticamente. A gente está vendo aqui, são 6, 10, 11 mil, quase 12 mil reais de reservas em 2 dias. Tá? Isso, o que eu queria deixar assim já de cara bem claro, é que isso foi uma situação assim que foi super positiva, mas que não é totalmente fora do comum e que não acontecia antes, e agora está começando a acontecer com bastante frequência. É muito raro eu lançar um anúncio no Airbnb e eu não fechar alguma reserva já logo nos primeiros 5 dias de anúncio. É muito raro mesmo. Então, esse é um gostinho do que a gente está se propondo a conversar hoje. Então, Karina, seja muito bem-vinda, é um prazer. Faz um tempinho que a gente está tentando organizar essa conversa e estamos aqui hoje. Legal, obrigada, Marcos, pelo espaço, para poder falar com o teu público aqui e, mais uma vez, poder contribuir, né, com esse assunto que é o homestaging, que a gente vem aí, né, divulgando e trabalhando nesse projeto, né, que é o homestaging, e fico muito feliz de poder participar desse bate-papo nosso. Legal. E a ideia é a gente ver, entender um pouquinho da tua história também, né? Eu acho que é bem legal a gente contextualizar da onde que as pessoas chegaram, como é que tu estás onde tu estás hoje, né? E então acho que eu queria abrir a conversa nesse caminho, assim. Conta um pouco pra gente um pouco da tua história. De onde é que tu viesse, onde é que tu crescesse, enfim, vamos começar do começo. Vamos lá. Então, a minha formação é em design de interiores e eu sempre trabalhei com foco muito mais para o público residencial. E aí eu trabalhava com projetos aqui em São Paulo, sempre morei, estudei, né, aqui no estado de São Paulo, né? Eu sou da capital, mas casei, vim para o litoral, continuei atuando em São Paulo e a rotina de ir para São Paulo, atender cliente, ter o escritório lá, voltar, para mim estava muito cansativa. E aí foi uma época que eu fiz um curso e que me deu um insight que talvez eu pudesse trabalhar com projeto online. Então, atender os clientes à distância e me jogar nesse nômade digital, ficar com o escritório online. E aí eu comecei realmente a me organizar para isso, né, para sair de São Paulo e poder trabalhar em casa, trabalhar online. E começou a funcionar. Comecei a trabalhar os clientes e tal, ajustar o público.
E deu certo. Sair de São Paulo já era uma vontade que eu tinha para poder realmente experimentar, morar num lugar que tivesse um foco mais no bem-estar, né? Nessa coisa do dia a dia que só Floripa tem, né? Então, eu saí de um cenário de São Paulo, né? Da capital, que era aquela coisa bem maçante. A gente resolveu ir para Florianópolis. E aí, como eu já estava com alguns projetos engatilhados de maneira online, o meu marido já trabalha online há muitos anos, e aí a gente resolveu, de fato, se mudar. Minha história começou aí. Nessa época, tu estavas trabalhando online, mas já era com design de interiores? Qual era a tua atividade? Era projeto de interiores, mas para o público final, que é aquele cliente que quer fazer a casa dele, para ele. Então, eu estava fazendo projeto e planejamento. Quando eu estava pessoalmente aqui em São Paulo, fazia o acompanhamento de obra. E aí, quando eu saí para o online, eu só indicava as empresas e os fornecedores para o cliente ficar amparado na parte de execução. E aí resolveram vir para Florianópolis, e aí o que aconteceu? Aí começa a nossa saga. Morava num apartamento próprio e a gente não queria vender, porque a gente não sabia se ia dar certo, se ia querer voltar, queria deixar uma perninha aqui, né? Também nunca tinha tido a experiência de alugar um imóvel, mas eu tinha uma vivência da profissão que eu acho que foi o que me jogou para frente, assim, em relação a como fazer essa questão da locação. E aí, bem coisa de principiante. Eu comecei a ver aqui no prédio quais eram os apartamentos que estavam para alugar, como esses apartamentos estavam, preço e o tempo. Carina, a corretora, entrou em ação. Eu não sabia o que fazer, comecei a movimentar nesse sentido, para ver, poxa, vou chegar num corretor, né? Nunca usei um serviço de um corretor, eu tenho que saber o quanto vale o aluguel, o quanto eu quero. Não sei, comecei a ir atrás. E eu tinha, inclusive, um vizinho de porta, assim, do lado do meu, vazio. Já tinha uns 6 meses tentando alugar. E lembrando que isso foi lá em 2017, que eu acho que tu pode dizer melhor para mim sobre o mercado imobiliário, como estava em 2017, que foi uma crise que ninguém vendia nada, alugava nada, estava assim super trancado. Só que eu não tinha pressa. Eu falei, a hora que alugar, comecei a ver alguns imóveis em Florianópolis, mas eu falei, a hora que alugar, eu peço um prazo até conseguir me mudar. E aí eu fiquei meio assustada, porque eu falei, vai demorar. Pelo menos aí, se o vizinho tá 6 meses, eu vou ficar aí algum tempo esperando também. Aí o que eu comecei a movimentar dentro do apartamento para conseguir montar o anúncio? Eu, como designer de interiores, comecei a mexer no apartamento. Então, a pintura não estava tão legal. Eu falei, quem entrar vai querer ter um apartamento limpinho, novinho, né, com cara de novinho. Então, a gente pintou o apartamento, pintei todas as portas, fiz manutenção de tudo que precisava. Então, o apartamento ficou, assim, impecável. Eu não tenho outra palavra para definir. Eu saí daqui muito melhor do que eu já, né, do apartamento, do que algum dia eu morei nele, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente fez também, que eu acho que foi decisivo, fotografia. Porque o Guto, meu marido, é designer gráfico, e ele já tinha essa questão do lance com a fotografia próxima. Equipamento profissional, ele nunca estudou de fato fotografia profissional, mas ele sempre foi, assim, entusiasta, vamos dizer. Não estudou profissionalmente, mas enfim. Daí a gente preparou todo o apartamento para conseguir fazer essas fotos. Então ele ficou com aquela cara de decorado, de apartamento decorado. Ele ficou com carinha de decorado. Essa foi a primeira fase. Aí conseguimos um corretor, entregamos as fotos e tal. Segunda fase, agendar as visitas. Parece uma coisa simples, mas é uma loucura. Porque você tem que deixar a casa organizada o tempo todo. Pelo menos a ideia que eu concebi e que é o correto. Que hoje, depois, né, dessa primeira experiência, aí eu vou falar do que eu esqueci, do que faltou, enfim. E, cara, eu não... Uma impressão, né? A pessoa, quando vai chegar, quer dar uma certa impressão para a pessoa que está chegando. Uma impressão positiva, né? Eu não tenho criança, porque eu sei que com criança é um pouquinho mais complicado por conta de brinquedo, né? De bagunça de criança. Mas eu tenho os meus gatos, que também têm brinquedos.
nós dois trabalhando o dia inteiro home office, dentro de um apartamento e recebendo visita. Foi uma loucura, porque começou a ter um fluxo muito grande de pessoas querendo agendar. E eu, assim, numa loucura para receber todo mundo sempre com o apartamento organizado. E aí chegou um momento, teve a primeira, a segunda visita e tal, que eu montei uma caixa enorme, Marcos, uma caixona de papelão, cheio de coisa, de tralha. E eu não tinha onde guardar, não cabia dentro do armário, e eu tirei todas as coisas que estavam assim, que não usava e que estavam amostras, assim, visualmente. A caixa da bagunça. A caixa da bagunça. Eu tinha uma cadeira de escritório na sala, porque tinha um cantinho de home office que ocupava um espaço horrível. Chegava a visita, eu saía que nem doida no hall do prédio, que tem a escada de incêndio, e jogava tudo lá. Hobbybox é provisório. Provisório. Eu abria a escada de incêndio, corria, colocava tudo lá, chegava, estava tudo organizado. A pessoa já deixava a porta aberta, ninguém nem percebia o que tinha acontecido, né? Vamos dizer assim. Esse foi o processo da gente colocar o imóvel no mercado. E a gente teve um número muito grande de visitas em pouquíssimo tempo. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, né? Quando tu fosse arrumar o apartamento para o aluguel, qual foi assim a tua forma de pensar como que tu ias arrumar o apartamento, entendeu? Assim, eu vou organizar esse apartamento para tentar alugar. Teve algum método ou alguma lógica que tu pensasse, poxa, não, eu acho que a melhor forma para atrair potenciais interessados no apartamento é fazendo A ou B. Existia isso? Ou assim, isso veio na tua cabeça? Eu não tinha conhecimento. Eu tinha o conhecimento como designer de interiores. Então, e até a experiência de ter participado de mostras de decoração, que realmente é aquele ambiente impecável. A minha ideia seria deixar o apartamento como se fosse uma mostra ou um apartamento decorado que a gente visita. Esse foi o meu impulso. Sim. Eu não tinha, de fato, muita base, muito conhecimento. Foi meio na intuição, assim. Foi na intuição, foi bem na intuição da profissão. E também porque eu comecei a procurar anúncios em Florianópolis e eu vi umas coisas que eu falava, meu Deus do céu, não vou conseguir alugar nunca. Porque, assim, era foto de cozinha com louça suja, né? Tipo, bagunça, roupa estendida em varal. E aquilo me dava um ranço, sabe? E eu falava assim, não posso, eu não sabia como fazer, mas eu sabia o que não fazer. Então, o que não fazer já me ajudou muito. Já é mais de meio caminho andado. Meio caminho, exatamente. E aí teve um monte de gente indo ver o apartamento e por quanto tempo, assim, quanto tempo levou desde começar a anunciar até ter a primeira proposta, vamos dizer assim, de aluguel? Eu não me lembro ao certo, assim, a primeira proposta, tá? Como é que foi? A gente teve mais de uma proposta durante essas visitas. Inclusive, no meio do processo, que a gente viu que tinha muita gente vindo, a gente subiu o preço. O corretor não gostou nem um pouquinho, né? Mas tô nem aí. Era meu apartamento, eu falei, não. E já estava com um valor mais alto. Você já tinha começado acima do que estava anunciando no prédio. Exato. Eu falei para o meu marido, eu falei, não tem alguma coisa errada, vamos puxar um pouco mais, né? E daí a gente deu um jeito, conversou com o corretor e subiu um pouco mais o valor. Eu falei, não, tipo, não vou alugar por menos. Em 15 dias, a gente já tinha ali 2, 3 propostas nesse valor que a gente gostaria, que estava 30% mais caro do que a média do prédio. E aí, em 15 dias, a gente já tinha proposta para escolher quem a gente queria como inquilino. Legal, 2 semanas. E daí entra o trabalho do corretor, né? De ver quem são essas pessoas, quais são as garantias, os recursos e tudo mais. Basicamente foi isso, em 15 dias, e foi assim bem assustador, Marcos, porque a gente estava próximo ao carnaval, a uma semana do carnaval, e o povo querendo entrar no apartamento para o carnaval. Entendi. Já quero agora. Eu falei, eu vou chegar na ilha com a mala na mão sem ter onde ficar, porque em carnaval, quem que vai me alugar alguma coisa? E aí foi esse resultado que a gente teve, e isso que me deu um estalo. Eu falei, alguma coisa aconteceu, eu fiz que me gerou esse resultado. E foi aí que eu fui atrás. Encontrei alguma coisa sem querer aqui. O que foi que eu encontrei? Sem querer. E aí comecei atrás de estudar, de fato, o que era o homestaging, de onde que ele nasceu, a técnica.
Tá, só deixa eu dar Tudo uma isso. pausa. Agora tu já citasse o termo homestaging. Entre tu entender que tu tinhas descoberto alguma coisa, que tu não sabias o que que era, mas que deu certo, e até tu entender que isso era homestaging, o que que aconteceu nesse meio tempo? Como que tu ligasse A com B? Eu fiquei encanada, porque eu falei, por que que eu tive esse resultado, né? Deixa eu pesquisar o que que é isso, né? E Uhum. daí eu comecei a colocar no Google, né? Técnicas para vender imóvel e tudo mais, e aí apareceu pelo Google essa palavrinha, o termo homestaging. Eu falei, homestaging? E aí teve outra questão. Aqui no Brasil a gente tinha pouquíssimo conteúdo. Assim, em 2017 quase não tinha, não se falava de homestaging. E aí eu comecei a olhar para fora, falei, eu vi lá, nasceu nos Estados Unidos, bora lá, vamos ver o que os gringos estão falando sobre isso. E daí a gente vê que eles já têm aí 50 anos de estrada produzindo imóveis, vendendo, alugando dessa forma. Foi pesquisar, tal, daí tá, conseguiu dar o nome, né? Conseguiu dar nome aos bois. Tá, Aos entendi o que que bois. eu fiz agora, né? Mais ou menos. E aí vocês vieram para Florianópolis, e aí quando veio para Florianópolis, a tua ideia era continuar trabalhando no mesmo segmento, no mesmo tipo de atividade que tu já estavas fazendo, ou tu já começasse a pensar em tentar fazer alguma coisa com homestaging? Como é que foi isso? Então, eu estava trabalhando com os projetos online, com Uhum. aqueles clientes, né, que eu já tinha fechado de interiores residencial, e eu tenho um problema, o online não serve muito para mim. Eu gosto de ter contato com as pessoas, dessa proximidade e tudo mais. E eu falei, bom, estou num lugar novo, já estou com alguns trabalhos me gerando renda, que eu não preciso me desesperar, vou testar o mercado. Foi isso. Entendi. E aí, como é que foi essa experiência em Floripa, de modo Cara, geral? Assim, qual é, foi o teu... o Quanto tempo tu pessoal ficasse aqui? Desculpa, me interrompo. 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. Aí o que que aconteceu? Desse material que eu comecei a estudar, eu comecei a salvar o que eu achava interessante num arquivo, tipo num Word de texto, como forma de consulta. E aí eu estudando e arquivando ali, eu falei, nossa, tem muita coisa aqui bacana que eu posso gerar um conteúdo para as pessoas conhecerem o que é o serviço, porque antes das pessoas me procurarem, elas têm que saber o que elas estão procurando, assim como eu não sabia na época que eu aluguei o meu apartamento, que isso existia, ou que existiria um profissional para isso. Organizei um e-book, selecionei imobiliárias que eu acharia que me dariam entrada, apoio, que ouviriam o que eu tinha para falar, e aí eu tomei não, 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 não. E tinha uma imobiliária principal que eu falei, cara, se as pequenininhas não me ouviram, a maior imobiliária de Florianópolis vai rir da minha cara. Uhum. É aquela questão. O não eu já tenho. E foi muito engraçado, porque eu deixei por último mesmo. E eu podia ter ganhado sim logo de cara e ter perdido a oportunidade de fechar uma parceria realmente com a maior imobiliária de Florianópolis, que é a Brunholi. Surpreendentemente, eles falaram: Karina, vem cá que a gente quer te conhecer. Falei, ganhei, levei, né? E aí a gente fechou uma parceria muito bacana de conteúdo para o blog deles, de divulgação Uhum. desse e-book, de material desse e-book. E aí começaram a aparecer os clientes realmente de homestaging, procurando imóveis, mobiliar imóveis, fazer projetos para locação de temporada. Era a maioria. Tem alguma coisa aí também, porque eu estava com muito no foco da venda, Sim. fazer o homestaging para venda. Uhum. E aí eu percebi que teriam possibilidades, que o homestaging não precisava necessariamente ser só para venda, que ele poderia ser para locação anual ou locação temporária também. E a venda, tu tens uma barreira, e aí eu acompanhei um pouco dessa jornada, né? A venda, a gente tem uma barreira que a pessoa normalmente que quer vender, as pessoas acreditam que elas não precisam investir para vender. Eu não quero gastar mais dinheiro com esse imóvel que eu quero gastar, entre Quem aspas, né? Com é, esse imóvel que eu estou querendo me desfazer ou que eu estou querendo sair, né? Eu vou investir no imóvel que eu vou comprar depois, não nesse aqui que eu estou querendo e tem um outro desfazer. mindset também, mindset que é a pessoa que vai comprar que reforme. Ela faz o que ela quer, É, entendeu? sim. E aí a gente tinha essa barreira, era realmente complicada. Era bem difícil a gente conseguir converter um cliente de venda nesse sentido.
E mais ou menos nessa mesma época, tu precisasse de uma avaliação do imóvel teu Foi. Aí, no o Rio que que Vermelho. aconteceu? Me empolguei com esse negócio, eu falei, convenci meu marido, eu falei, vamos comprar um imóvel e vamos alugar. Airbnb. Aqui, tipo, o público de Floripa tem muito essa questão do Airbnb para turismo, né? Falei, vamos ganhar dinheiro com os gringos, vamos aí. Aí compramos um apartamento. E aí não existiam anfitriões de aluguel, né? Ainda não. Mas eu tinha algumas questões de burocracia do imóvel que eu precisava de um auxílio. Coloquei lá no Google, cheguei no Marcos. Existia um site, Preciso Imóvel, com um blog, que era o meu blog na época, quando eu era corretor Exatamente. autônomo. E aí tinha muito conteúdo legal no blog. Nossa, o Marcos, tipo, eu falei, ele vai resolver minha vida com a documentação desse apartamento, desse imóvel. E a gente se conheceu, o Marcos de fato me ajudou na época, né, com o imóvel. Falei assim, olha, eu tenho um trabalho que eu acho que você vai gostar de conhecer. E mandei para ti o conteúdo que eu tinha da Brunholi, não foi isso? Sim, foi bem na mesma época. Tu tinhas acabado de. Na verdade, tu estavas meio que finalizando ainda esse e-book quando a gente se conheceu, e Tá. na primeira conversa que a gente teve, e aí depois tu, meio que assim, umas 2 semanas depois, uma coisa assim, terminou o e-book e tu me mandasse, mas tu já tinhas comentado, e quando tu falasse o termo homestaging, aquilo assim foi um. Eu fiquei muito empolgado, porque já fazia mais ou menos eu tinha, depois de um período trabalhando em imobiliária, né? Eu saí para ser corretor autônomo, mais ou menos na mesma época que tu te mudasse para cá. E como autônomo, eu já estava quase um ano e meio que eu, de vez em quando eu falava com algum arquiteto ou com algum decorador, eu perguntava, assim, já ouviu falar num esquema assim, assim, de arrumar tal, para vender, e com essa mesma ideia de venda, porque eu era corretor e eu pensava muito na venda. E eu sempre perguntava, já ouviu falar em homestaging? E o pessoal olhava para mim assim, sabe, eu não encontrava essa resposta em Florianópolis, de alguém que soubesse o que era. E eu morei um tempo fora, né, morei no Canadá, e eu já ouvia falar dessa técnica lá, que é bem comum, e aqui ninguém parecia saber que isso existia. E aí, quando tu me apresentasse esse book, eu pensei, finalmente achei alguém que sabe o que eu estou falando. A história foi mais ou menos essa, a sequência, né, de como a gente É, começou a conversar. E aí a gente montou um projeto. Lembra do projeto que a gente montou? Se quiser conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre. Eu acho que está muito da experiência que tu já falasse, mas a gente montou aquele projetinho de tentar levar esse serviço para proprietários, né? A gente foi. teve algumas experiências aqui, tentamos vender algumas vezes o serviço. A, Como é que a foi gente isso? até, a gente até fez a primeira fase, né? A gente tem um serviço, vamos dizer assim, inicial, que é o diagnóstico do imóvel, e que a gente fazia visita, eu fazia visita e conseguia elaborar um relatório para o cliente, para o proprietário, quais as alterações que ele poderia fazer, quais as prioridades e os custos. E a gente parava aí, no diagnóstico. Não era Não isso? consegui ir à frente. Na hora do A cara gente botar a grana, a gente não conseguia converter o pessoal para realmente investir, porque eu entendo que essa barreira lá atrás, ela era maior, era um murão, né? Hoje já é uma mureta um pouquinho mais baixa. Você já consegue conversar um pouquinho melhor com o cliente, até porque apareceram outros profissionais trabalhando com homestaging desde lá para cá, e aí isso acabou, começa a ter, a gente começa a ver um movimento de aceitação desse trabalho, dos clientes começarem a entender que eles precisam realmente disso. eu acho que a gente tem, isso é uma questão assim que sempre me incomoda um pouco. Acho que a gente tem um problema crônico no Brasil de disponibilidade de dados. E o que eu quero dizer com isso? Pelo menos nos mercados que eu participei até hoje, é muito difícil a gente achar informações, dados que sejam relevantes, que não tenham algum tipo de peso para um lado ou para o outro, assim, que sejam realmente Influência, né? objetivos, né, influenciados, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vou procurar dados de construção civil, eu vou achar da onde? Eu vou achar das associações de classe de construção civil, que aí muitam vezes puxam, né, puxam a sardinha para o É, lado deles.
Então, acaba perdendo a veracidade do negócio, né? isso eu vejo isso em vários mercados. Então, num caso desse do homestaging, que ainda por cima é um conceito novo no Brasil, é mais difícil ainda. Então, quando vai fazer uma venda que tu quer demonstrar um resultado, é um trabalho assim de formiguinha realmente, de ir pegando um case, aí tu apresentar aquele um case, a gente tem que construir o banco de dados e o banco de cases para poder vender o serviço ao longo do tempo, né? Enquanto que em alguns mercados que a gente vê que às vezes estão mais desenvolvidos, a pessoa vai começar um negócio, ela já tem à sua disposição mais informações para poder vender um serviço, né? Então, eu Exato. acho que aquela fase que a gente estava aqui em Floripa, a gente sofreu muito disso, assim, da gente não ter como mostrar para os clientes que o trabalho realmente dá resultado. Exatamente. O que eu fazia era trabalhar com os dados de fora. Olha, lá fora eles têm esse tipo de resultado. Não sei se a gente vai conseguir exatamente esse resultado, mas a gente consegue chegar próximo. E realmente foi um trabalho da formiguinha. Aliás, tem sido, né? Tem sido, porque eu acho que ser pioneiro em alguma coisa é isso. É a gente começar um trabalho que ninguém nunca fez e começar a levantar essas informações, esses dados. Exatamente. E aí, Floripa não ficou para trás, não estás mais em Floripa. Por que a volta para São Paulo? Por que a volta para São Paulo? Eu acho que foi uma volta emocional, de ter ficado distante da família, o trabalho estava funcionando super bem, aí a gente ajustou até essa questão do foco, né? Falei, Marcos, está rolando aqui uns aluguel temporada, né? Vou ajustar esse foco aqui. Aí foi também, a gente caminhou muito próximo em relação a esse mercado nesse sentido também. Porque você falou, ai, Karina, eu tô pensando já em organizar algum serviço para isso também. E aí a gente começou a trabalhar aí os anfitriões de aluguel com as nossas produções. Ficamos algum tempo aí com alguns clientes e aí teve essa volta, né? Tem 1 ano já que eu estou de volta. E aí, aqui em São Paulo, como eu já tinha uma carreira focada para o design de interiores residencial, com esses projetos de cliente final, eu dei continuidade. Eu voltei para cá, dei continuidade nesse tipo de projeto e continuei com a empresa atendendo também os anfitriões aí em Florianópolis. E aí, começou a dar tão certo, porque quando a gente começou, a gente fazia indicação. A gente indicava o teu serviço para clientes que precisavam, principalmente os que estavam com o apartamento vazio, né? Estou com o apartamento vazio, preciso montar, voltado para o aluguel temporada, a gente te indicava. E aí teve um momento que a gente tornou o trabalho de homestaging e fotografia com a fotografia profissional, né, as duas coisas juntas, a gente tornou isso obrigatório. Então, hoje a gente não fecha mais contratos em que não seja feito esse trabalho, né? Porque a gente começou a ver o resultado, como aquele que eu mostrei no começo ali, que realmente começou a funcionar muito bem. E aí, inclusive, alguns clientes que já estavam com a gente há algum tempo, quando eles vinham questionar, como é que a gente faz para melhorar o resultado, tanto que eu falava, olha, o que a gente tem que fazer é esse trabalho aqui. Tem que falar com a Karina, tem que montar assim, 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 tem que fazer a fotografia. E aí a gente teve alguns clientes que já estavam com a gente, que por 1 ano depois já de ter contrato com a gente, eles foram e fizeram o trabalho e a gente viu diferença de um ano para o outro no resultado. Então foi bem, bem significativo, assim, né? Então essa foi a jornada. Eu Foi achei que até. ia ir embora porque tava com saudade das ondas em Ubatuba e tal. Floripa, a galera fala que tem onda boa, mas não consigo entrar na água do Campeche, muito bairrismo, não era isso? Não, e o frio, né? Porque a água gelada é o ano inteiro. É a água gelada o ano inteiro. Aí não tem descanso, né? É Entendi. muito frio. E Não, também essa questão, o Guto sofreu muito com a adaptação em relação ao inverno. Eu adoro. Aqui não faz frio. Não faz frio. A gente está frio hoje, 18 graus. Sim, é bem ameno o tempo aqui. E aí ele sofreu pra caramba no inverno. E aí fecha as praias para tainha. Aí ele querendo surfar. É aquela loucura. E acabamos voltando. meu Deus, se alguém não conhece Floripa e quiser pesquisar sobre uma coisa maluca, inexplicável, Maluca. pesquisa sobre a pesca da tainha. Você vai entender. Nada contra. Sou ilhéu, acho legal a pesca artesanal e tudo, mas pesquisa a relação
entre surfistas e pescadores na época da tainha, que é uma coisa, é um caso a ser estudado, certamente. E tem bastante matéria. Vou dizer, não vamos entrar nesse Não assunto. vamos, não vamos. Mas, enfim, então tá legal. Então, assim, essa foi a jornada. Sim. Então, agora vamos entrar no assunto em si, então. Vamos começar a botar, né, os termos aí na mesa. O que exatamente, se for para definir, o que é o homestaging? O que exatamente, então, é o homestaging? O que é a técnica? Então, vamos lá. A técnica, deixa eu elaborar com essa definição bem. É uma técnica de marketing imobiliário, na verdade. Não, ela não é derivada do design de interiores, mas que com as ferramentas do design de interiores, a gente consegue um resultado para os imóveis de acelerar esse processo dele no mercado e a valorização. Então, basicamente, é um impulsionador aí para o teu imóvel. É uma ferramenta de impulsionar o teu imóvel, o homestaging. Por que funciona? Assim, qual é a ciência por trás do homestaging? O que o homestaging faz? Qual é não é o que faz, não é isso que eu estou querendo perguntar. Qual é o impacto que o homestaging tem numa pessoa que está olhando a foto ou que está experimentando, vamos dizer assim, né? Que está dentro de um imóvel em que foi trabalhado o homestaging? Isso que eu estou querendo entender. Não? Tá. Hoje a gente tem uma questão da internet, né, que os imóveis são expostos online, a vitrine é online. E a internet, ela gira hoje muito rápido. Então, você está ali no Instagram, vendo o feed, você está o Tinder, né, que é rápido também, né? Então, assim, é tudo muito ágil na internet. As pessoas não gastam muito tempo se preocupando. E quando você está buscando um imóvel, você está nesse gatilho também de coisa rápida. E aí, a foto, ela precisa impactar a pessoa de alguma forma. Então, ela tem que ser um destaque do meio daquele monte de foto, de anúncios. Tem que ter alguma coisa que chama atenção. É até o próprio conceito do Airbnb, é assim. O Airbnb, ele já veio com esse conceito de imóveis decorados, com conceito, essa coisa mais bonita. A palavra é essa, né? A gente vai atrás do que é bonito, esteticamente te chama atenção, porque você fala, nossa, que bonito isso, né? E aí é esse minuto que você vai lá e pá, pegou a pessoa na internet. Então, o homestaging, ele trabalha para impactar visualmente e rápido. É a vitrine. É a vitrine. E aí, você conseguiu fazer com que a pessoa abra o teu anúncio, né? Já é a primeira parte do caminho, para ela se identificar. Então, eu acredito que, não sei se eu respondi, né, a tua questão, mas acredito que seja isso. É uma coisa se eu puder resumir assim, eu acho que é a coisa de criar uma primeira impressão que chame a atenção das pessoas. Exato. Que elas sintam que ali tem uma coisa que elas vão se sentir bem. Então, aí quando você entra no anúncio, a gente chega nessa segunda fase. Que é a pessoa conseguir se imaginar naquele imóvel. Se projetar naquele imóvel, né? Vivenciando uma experiência naquela troca de fotos, né? Dentro da rotina dela, se aquele imóvel vai servir para ela. Então, e aí essas fotos, elas têm que... Aí entra a técnica que as fotos têm que ter alguns critérios para que essa pessoa consiga se imaginar dentro desse imóvel, de maneira fácil, sem distrações. Basicamente é isso. Então, vamos tocar então nos pontos aqui. Como é que funciona essa mágica? Eu acho que a primeira coisa para a gente conseguir se projetar nesse imóvel, né, para você conseguir essa atração da pessoa, é justamente a parte despersonalizar. Às vezes a gente monta um imóvel, mesmo que para locação, e ela tem o nosso gosto, a nossa identidade, a nossa personalidade. Às vezes é um quadro, uma escultura, um santinho, um altar, alguma coisa que é extremamente pessoal. E não é todo mundo que vai se identificar com aquilo, né? E aí a gente tem que ir cortando essas distrações. Então, acho que o primeiro passo para quem está aí colocando o imóvel de alguma forma, né, no mercado,
É tirar essa distração. E aí depois eu acredito que vem também muito importante a parte de organização, né? Ninguém gosta de bagunça, né? Você não consegue se imaginar morando no meio da bagunça, por mais que você seja realmente bagunceiro. Quando você olha um apartamento, você está buscando esquecer o seu lado bagunceiro e imaginar uma outra pessoa naquele lugar vivendo plena. Porque assim, né? A minha bagunça, eu sei exatamente de onde veio. A bagunça dos outros, eu não sei o que o cara fez naquela bagunça ali. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu vejo muito comum em foto de anúncio é bagunça de papel. Home office, sabe assim, escrivaninha, bagunça de papel, você fala, nossa, que desleixo, né? Sabe? É muito ruim. Então, a gente está falando de organização, é um ponto, despersonalização, foi o outro ponto que tu iniciasse ali. Aí a gente vai ter uma outra fase, vamos dizer, né? Que é o cliente visitar de fato esse imóvel. Aí a gente vai entrar na parte de manutenção. Então, assim, para trazer para o nosso contexto, para eu fechar a reserva, para eu vender reserva, eu tenho que ter um ambiente que está despersonalizado, ou seja, que vai agradar vários gostos, que vai ser bonito e que vai chamar a atenção visualmente de quem está olhando as Exato. fotos, que está organizado. Beleza, fechei a reserva. Agora, a pessoa vai chegar no apartamento e eu preciso criar um ambiente que ela vai ter uma boa experiência. Daí eu acho que é disso agora. Exatamente. No É nosso contexto exatamente isso. seria isso, né? Porque a gente No não tem a contexto. visita da venda ou da compra, né? Realmente. Mas impacta da mesma forma, porque o feedback desse hóspede vai te gerar um resultado também, que vai ser a avaliação dele ali no Airbnb. E se ele chegar e tiver ali um chuveiro pingando, um vazamento, uma roupa de cama suja, algum ambiente, tipo cozinha, banheiro sujo, eu acho que limpeza é fundamental nessa segunda fase. E a manutenção de móvel, de estar tudo bonitinho, de estar realmente como foi fotografado. Porque uma coisa eu entendo anunciamos o imóvel, fotografamos, aquele imóvel fica um tempo no mercado. E às vezes o cliente vai lá e fala: nossa, mas não é assim que estava na foto. Porque na foto estava novo. E esse imóvel ele precisa se manter novo para ele continuar dando retorno. Então, a gente trabalha muito forte em cima disso também, Tá. na manutenção. Está dentro do conceito do home staging, né? Tá. Como é que, assim, se a gente for pensar em termos práticos, né, para quem está assistindo, quais seriam algumas dicas, assim, bem pragmáticas, vamos dizer assim, para alguém que, poxa, quero já aplicar alguma coisa aqui para melhorar o meu anúncio hoje? Quais seriam umas primeiras dicas, assim, que seriam relativamente fáceis de executar, vamos dizer assim? E eu acho que essa fase de organização é bem tranquilo. Tem uma coisa que eu gosto bastante quando eu falo de circulação, que às vezes a gente tem mais móveis no ambiente do que precisaria. Então, você ter um ambiente livre, eu brinco que como é que você sabe se a circulação está boa? Dá uma voltinha, caminha pelo imóvel, faz um circuito. Você encostou em alguma coisa ou precisou desviar, aquele imóvel está sobrando. E até mesmo para o imóvel ele parecer mais amplo na fotografia. A gente acaba tirando muita coisa. A gente vê bem isso, assim, na nossa experiência contigo, e tem um termo que eu uso, a gente tem um, um curso, né, que é o método anfitriões de aluguel, que a gente explica várias coisas e esse conceito a gente coloca lá, né? Claro que não com a expertise que tu tens, porque normalmente a gente te chama para fazer o serviço, mas, no curso eu uso um termo que eu digo que é o desentulhar, desentulha, né? Tu olha para uma prateleira com 36 itens naquela prateleira, tira 35 e deixa um, pelo amor de Não, Deus. e assim, tá? São 36 itens bonitos, de Sim, decoração, caros, né? não precisa, né? Não. Eu sempre lembro também, eu não consigo agora ver uma geladeira cheia de imã e não lembrar de ti. É outra questão, que a gente tira todos essas distrações. Então, imã de geladeira é distração, fotografia é distração, fotografia quando eu digo assim de pessoas, né? É distração, isso não dá para a gente manter.
Deixa eu pensar, outro tipo de distração. Tem uma coisa que tu citasse assim brevemente, mas eu acho legal da gente, é a coisa do itens religiosos, que remetam a algum tipo de filosofia, assim, mais, né? É, Nada, e, cada um tem o seu, mas, né? e Que pode ser o perfil. a gente já pegou bastante, né? Tudo, assim, parece besteira, né? Você fala itens religiosos, Karina, que besteira. Gente, a gente pega muito. E até mesmo em imóvel de locação, porque a pessoa coloca o santinho dela ali numa intenção de proteção também para, né, para o local e tudo mais. Mas, assim, é um item pessoal e nem todo mundo tem a mesma fé, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de questão. Eu digo Outra que coisa também que eu lembrei é, tipo, artigos de coleção. Pessoal que gosta de colecionar coisinhas diversas, né? A coleção, ela tem a ver com você, não vai ter a ver com a outra pessoa, né? Então, certamente. tem isso também. A gente teve aqui um hóspede que tem um apartamento que a gente tinha um candelabro com uma vela. A gente até manteve aquele item, porque, assim, ó, na nossa visão, não tinha nada demais, era um candelabro com uma vela. Eu tive um hóspede no verão que chegou, guardou, botou dentro do armário e depois reclamou, falou que, olha, assim, eu acho que seria legal vocês tirarem alguns itens que remetem, assim, cada um tem a sua fé, tem a sua religião, e, assim, eu cheguei lá, tinha aquele monte de vela, era um candelabro com uma vela, eu guardei e não quis ficar olhando para aquilo. Tá Então, vendo? E são fatos reais, né? É o que a gente vem observando, né? é bem interessante, assim. Outra coisa, assim, hoje a gente deu um monte de risada aqui, porque até foi um hóspede comprou um tapete com a cara de um político, não vou dizer qual, para não criar polêmica, e botou assim, como é que era, Rafael? Não, esfregue seu pé aqui, esfregue seu pé na cara do fulano. Uma coisa mais ou menos assim, o tapete que o hóspede botou no apartamento. Eu Era falei, tipo um capacho daqueles na isso, porta, assim. na entrada do apartamento. Eu falei, tá, enquanto o cara estiver aí, tudo bem, mas na hora que esse cara sair desse apartamento, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar esse capacho, porque eu sei lá qual é a preferência política do próximo hóspede que vai vir. E aí a pessoa chega ali na porta de entrada, ele olha, não dá, né? Outra coisa que tem divisão é coisas de futebol relacionada a esporte, né? Time, esse tipo de situação, Tem né? gente que realmente É né? fanático. Os gremistas piram. Aquelas coisas que não. Falou do Grêmio aqui, o meu colega já ficou empolgado aqui, o Rafael. Já ficou empolgado, pois é. Acho que são várias coisas. O despersonalizar, para mim, é muito isso, assim, essa coisa de realmente deixar a coisa sem polêmicas, né? E outra coisa que esse proprietário pode fazer já é refazer essas fotos com um profissional, que eu acho que faz Assim, toda a diferença. Eu acho que faz toda a diferença. Você ter o ângulo certo, a câmera, a lente que vai abrir o teu ambiente, vai te dar um resultado melhor. Acho super importante a gente valorizar o trabalho dos fotógrafos também nesse momento. eu vou abrir aqui a gente não tinha falado disso, mas eu vou abrir aqui umas duas fotos. Enquanto eu estou Tá. chegando nelas, me diz uma coisa. Tu vê qual é a diferença? Tem alguma diferença significativa entre o home staging para o aluguel de Airbnb e o home staging para uma situação de venda ou de aluguel anual? Não vejo, Marcos. Não É, vejo diferença. Eu acho que é a mesma proposta, a mesma técnica, não vejo diferença nenhuma. O que a gente vai ter diferença é no processo, né? Que nem você falou, que no Airbnb você não consegue visitar, né? E você não consegue visitar. Você visita quando você já vai ser um hóspede, né? Você está se hospedando. sim, Diferente de quando você vai alugar ou vender, que você vai até o imóvel com o corretor. Que aí sim, esse processo de visita tem algumas particularidades. Se a pessoa está morando no imóvel, que nem era o meu caso, que vai ter aí, né, umas atribulações nesse processo, mas da questão do homestaging, eu não vejo diferença nenhuma. Eu acho que é a gente aplica a técnica da mesma forma. entendi. É a mesma ideia, É, só em locais e com objetivos finais com diferentes. objetivos diferentes, processos, né, diferentes. Tá, eu vou mostrar aqui para o pessoal um trabalho que a gente fez antes do verão, e eu estou escolhendo uma propriedade em particular aqui que a minha, é bem significativa, porque não é um imóvel novo, é um imóvel antigo,
e que a gente viu uma diferença bem legal, assim, no resultado final, tá? Então, deixa eu só fazer o compartilhamento e daí tu já vai reconhecer de cara, tenho certeza, quando eu mostrar aqui. Tá vendo a tela? Tá Tô, aparecendo? tô, tô, tô. Tá, então esse aqui são pequenos estúdios, né, kitnets, aqui em Floripa, e esse aqui era o apartamento, a forma que ele estava quando a gente pegou. Então aqui, vou pegar um exemplo dessa cozinha aqui, que eu acho que é bem relevante. Então aqui é como estava quando vocês entraram lá, e aqui foi o resultado final de fotografia depois, tá? Então, aqui é a parte de cama e a bancada, aqui é a parte de cozinha, aqui é o como era, aqui é o como ficou. O que aconteceu aqui, Karina? Como é que é o termo? Desentulhar? Assim, alguns pontos que me chamam muita atenção aqui. O quadro na parede, a toalhinha em cima da geladeira e os itens ali na prateleira. Versus um item na É, prateleira, quadro saiu, toalhinha saiu. fica muito mais clean. Os potinhos que tinham ali também a gente tirou. E assim, parece uma besteira, né? Um quadro, um paninho, mas, meu, você ganha uma amplitude no espaço que, quando você fala, vou tirar esse paninho, você vai falar, que diferença vai fazer o meu paninho ali em cima da geladeira, né? Mas você ganha todo um fluxo ali branco, que antes ele estava bloqueado, né? Pelo quadro, pelo paninho, pelas coisas. Exato. Então, isso impacta muito. E como eu falei, eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque isso aqui dá para ver que não é um imóvel novo, E que a né? gente não Mas fez reforma, a gente não fez nada, só a produção. exatamente. E aqui da cama. Deixa eu ver se eu pego um ângulo aqui. Eu acho que esse é o melhor mesmo. Então, esse aqui versus esse aqui. Aqui também. Quadro, roupa de cama Roupa de cama é super importante. e a ambientação. Isso aqui a gente não falou muito assim, mas a ambientação que está acontecendo aqui, né, Karina? Daquela coisa da pessoa se imaginar, né? O que está acontecendo aqui para fazer a pessoa se imaginar nesse ambiente? A ambientação ela pega muito na questão do emocional. O que que, é, o que que a gente consegue projetar na cabeça da pessoa, né? Qual a imagem? Então, vou tomar um café da manhã ali, gostosinho, olhando para o verde, né? Porque vou ter um jardim ali. Então, a gente pega nesses pequenos detalhes essa memória afetiva, né? De dela procurar um cantinho verde, onde ela vai tomar o chazinho, um cafezinho, aquele momento gostoso do dia, né? De comer um bolinho. Então, a gente sempre faz uma ambientação nesse sentido e pensando no ângulo que o fotógrafo vai tirar, o que que isso vai remeter. Exatamente essa questão. Aí uma pergunta que eu tenho com frequência do proprietário, e daí eu vou falar um pouquinho agora da gestão do dia a dia dessa acomodação, depois da fotografia, que é o seguinte, né? Quando o hóspede chegar lá, o que que eu teria aqui, que eu estou vendo nessa foto, que talvez a xícara com o bule ali na bancada eu não vou ter quando a pessoa chegar, talvez eu tenha, não sei, depende da estrutura de cada um. Mas a parte ali de cama, a forma como eu faço a minha cama, as toalhas enroladas, esse visual aqui, a gente tem que depois manter esse padrão no dia a dia para quando o hóspede entrar. O hóspede tem que entrar, ele tem que ter uma sensação, e aí é uma coisa emocional mesmo, a gente tem que deixar o ambiente de uma forma que a pessoa vai ter essa conexão emocional quando ela entrar nesse apartamento, quando ele chegar lá também. É importante quando a gente pensa no homestaging também pensar nesse fato, né, que depois a pessoa vai chegar ali, ela precisa ter uma conexão da mesma forma que ela teve na fotografia. Isso é bem importante. A gente sempre, em função do trabalho, a gente acaba também conseguindo ter umas fotos assim mais aproximadas, tá? Uma coisa um pouco mais artística que muitas vezes a gente usa também para gerar essa conexão com o ambiente, né? Trazendo o jardim para dentro, aqui a prateleira, aqui e aqui. É. É uma coisa simples, né? Mas aqui é o que eu digo, ó. Eu sei lá quem é que botou a cabeça naquelas roupas ali que estão tudo amassadas. E não, e a sensação de estar apertado, entulhado, amassado, né? É horrível, é horrível. Exatamente. Então, antes não ter nada do que ter uma coisa que seja toda amassada ali no canto, né? Exatamente.
Então, acho que isso é bem relevante. Então, assim, eu queria trazer essas fotos para botar um pouco Legal. mais de exemplo, né, dentro do que a gente tá falando, né? Enfim, então acho que só lembrando que a gente vai tratar das perguntas aqui logo no final, tá, da apresentação. Mas o que eu queria ver? Eu acho que esse é um exemplo bem claro que eu queria mostrar do trabalho, assim, que é, né, para realmente botar algumas imagens, né, do que a gente está falando. E aí eu acho que um ponto que gera dúvida às vezes é onde é que está a linha divisória da reforma e do homestaging. Onde é que começa um e termina o outro? Onde é que eles se sobrepõem? A reforma, na verdade, ela só vai existir reforma mesmo, que é quebradeira, né? Se o imóvel tiver muito antigo, revestimento, né, antigo. O exemplo dessa casinha, né? Ela é uma casa antiga. A gente conseguiu ter um resultado positivo com a produção, sem impactar em exatamente nada de reforma, mas a gente conseguiria melhorar muito esse imóvel com uma reforma. Aí a gente consegue elencar as prioridades para o proprietário e ver até onde ele quer chegar, até onde ele quer ir com essa reforma. Mas o homestaging, a prioridade dele não é reformar. O intuito não é. É a gente fazer pequenas alterações que vão dar um resultado absurdo. Nesse exemplo da casinha ali, a gente tem questão muito antigo, banheiro, e a gente tem uma cabeceira ali feita de azulejo cerâmico, que é super simples. É tipo uma coisa provisória. Ah, tá sobrando umas pedras aqui, vamos colocar de cabeceira e faz a vez. Funcionou para fazer a vez da cabeceira, mas a gente consegue deixar isso mais aconchegante? Quais são os elementos que vão realmente impactar nesse imóvel? Então, a gente vai usar a reforma. E em casos de imóveis que realmente precisem dessa intervenção, mas não é a prioridade. A maioria dos imóveis que a gente trabalha é decoração, pintura e iluminação, que é uma coisa que eu gosto de falar também, que eu acho super importante. Porque eu acho que a iluminação ela ajuda na fotografia e ela dá uma sensação gostosa de você estar num ambiente claro, com a iluminação correta. Muitas vezes você vai, um apartamento tem uma gracinha, mas ela tá com essa luz branca, nossa, de escritório. Ela mata completamente qualquer decoração, vai ficar com cara de hospital, vai ficar com cara de uma coisa assim, fria, impessoal, do que você ter uma luzinha amarela, gostosa, não precisa ser super claro, né? Mas ter a iluminação correta, você ter iluminação natural é super importante, principalmente para fotografia. Então, são pontos que a gente consegue trabalhar muito bem, sem precisar, de fato, de uma reforma incisiva. E eu acho que, assim, quando está falando reforma, está falando especificamente de começar a quebrar a parede, começar a E trocar quebrar coisa. piso. Eu acho que essa seria, pelo que eu estou entendendo, seria essa A a definição. diferença entre o outro, né? É. Se eu tiver que tirar a marreta da caixa de ferramenta, virou A reforma. gente está falando de reforma. Exatamente. A gente precisou quebrar alguma coisa, virou reforma. A gente teve um exemplo também muito claro que foi o apartamento da Dona Lia, que era um apartamento antigo, que ela tinha os azulejos que estavam bem antigos no banheiro. Ela falou: Ó, a princípio a gente não vai reformar. O que a gente pode fazer? E aí a gente sugeriu uma pintura dos azulejos, porque eles estavam em boas condições, só estava antigo. E a gente teve um resultado muito bacana também só com essa parte de manutenção mesmo. Eu chamo de manutenção porque não tem a marreta. Pegou a marreta é reforma. Eu acho que é uma forma bem clara assim de entender o que é reforma e o que é homestaging, né? E eu diria que até que o homestaging ele tem meio que dois níveis, vamos dizer assim, né? Tem o nível de homestaging que eu acho que assim é usar o que tem lá dentro. E aí, como tinhas falado, na realidade muitas vezes tu vai mais tirar do que colocar alguma coisa. É o mais comum que eu vejo, né, na nossa experiência de Airbnb. E tem o homestaging que já é um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, que daí já até entra
na questão de acrescentar alguma coisa ao ambiente, ou fazer uma pintura, ou, né? Móvel, alguma coisa que não tá legal para trocar ou que está faltando, né? Vamos dizer assim. Sim, É. exato. Né? Legal. Como é que, assim, a gente já meio que tocou nesse assunto, mas tu sentes que hoje existe um. Qual é o nível de popularidade, o nível de consciência, vamos dizer assim, que as pessoas hoje já têm do homestaging? Hoje, quando tu fala de homestaging, as pessoas já sabem o que está se falando, a maioria, ou há muita ainda não? Não, então, o que acontece? A gente tem entre os profissionais da nossa área, Uhum. os profissionais, arquitetos, decoradores, designers de interiores, hoje eles já conhecem o homestaging. Sim, no meio profissional já tá mais. No meio profissional, isso já está mais difundido, né? Uhum. O que antes ninguém sabia. Sim, E aí, muitas vezes, as pessoas, colegas, vinham me questionar: o que é isso que você está fazendo, esse homestaging aí? Explica mais. Da onde sim. surgiu? E tinha esse questionamento. Porque até dentro da área nós seríamos os profissionais mais próximos para auxiliar com o homestaging, as pessoas não conheciam. E aí a gente tem um número grande de profissionais que começaram a se capacitar. Uhum. É, curso, aí já apareceu curso também de homestaging aqui no Brasil, pessoas dando palestra, eu mesma fiz alguns workshops, e, e aí para realmente difundir isso, para quanto mais pessoas conhecerem, mais a gente consegue abranger e eu acho que também educar, né? Essa é a palavra, as pessoas para que contratem um profissional e conheçam e reconheçam também a importância desse trabalho. Trazer para um nível de consciência que as pessoas sabem que o serviço existe, primeiro, e segundo, que dá resultado, Qual o né? resultado dele, Que exato. não deixa de ser um pouco da nossa experiência aqui também, como Também. anfitrião de aluguel, assim, de trazer para a consciência das pessoas que existe essa profissão, né, essa atividade, e o que pode ser feito, É. quais são os resultados que um profissional da área, né, pode trazer, né, e que eu vejo que a gente tem, eu sempre acreditei muito, porque eu já conhecia de fora, e a gente sempre teve, essa jornada foi sempre meio conectada, né, principalmente com o Airbnb. Então, a gente vê o resultado realmente, né, e a gente vê o resultado, inclusive, um último caso que eu queria colocar aqui, que foi do ano passado, que a gente fez um trabalho que para a gente já é normal, que é um novo contrato de um apartamento de 3 dormitórios aqui em Florianópolis. Fecharam o contrato para a gente fazer a gestão do Airbnb no verão, enquanto o apartamento estava à venda, que é um tipo de situação que a gente lida bastante aqui, né, na empresa. E a gente fez o trabalho de homestaging, fez a fotografia, e aí a gente disponibilizou a fotografia para as imobiliárias que estavam trabalhando à venda. E enquanto a gente, entre uma reserva e outra, começaram a gerar essas visitas, né, de potenciais clientes interessados na compra, e a gente gerou uma renda para o proprietário durante ali a época de fim de ano, janeiro, que é uma época de alta demanda, e mais ou menos para o fim de janeiro, se eu não me engano, entrou uma proposta de compra para esse apartamento. Enquanto eles estavam negociando a compra, a gente continuou alugando. E aí, quando chegou ali para o fim do verão, fevereiro, carnaval, acho que foi logo depois do carnaval, eles finalizaram a documentação e venderam um apartamento. Então, aquele ali eu sei, fato, fato, que o trabalho de homestaging, aliado com essa situação da gente conseguir deixar o apartamento sempre pronto, com a cara que ele tinha na foto, com a cama feita, com a toalha enrolada, etc., quando o potencial cliente comprador entrava no apartamento. Então, essas duas coisas juntas, da fotografia e do comprador entrar com o ambiente naquele estado, Não, e eu, e ajudou a eu, fechar certamente. eu fico imaginando que gostoso, né? Você buscar um imóvel e você entrar e ele tá limpinho.
com cara de cheirosinho, né? De arrumadinho. Isso é incrível. Eu acho que realmente é uma sacada para os proprietários que gostariam de vender e continuar rentabilizando esse imóvel, não só pela renda que esse imóvel vai gerar, mas por manter ele funcionando, né? Sim. Se você tem imóvel fechado, você entra no imóvel pode ser novo, tá fechado, ele tem cheiro de imóvel fechado. Eu não sei, é um cheiro específico, particular, né? É que nem cheiro de carro novo. Não consegue É, definir, mas ele existe. ele existe. A mesma coisa é apartamento fechado. Meu, você entra, puta, aquele cheiro de ranço de apartamento fechado é horrível. Então, assim, pô, você tem um frescor de um apartamento que tá limpinho, né? Que foi, que tá funcionando, é muito legal isso. Não, certamente. Então é bem legal assim que a gente vê que realmente funciona, né? Muito bom. Então, Karina, é o seguinte, a gente vai soltar agora aí no chat a gente tem dois materiais que tu disponibilizaste para a gente compartilhar, que um é um material que explica um pouco melhor assim, do teu serviço especificamente, né? E por que ele funciona, como que ele funciona, etc. E um outro que são dicas práticas, 5 dicas essenciais para quem quer aplicar a técnica do homestaging. E a gente está já liberando aqui no chat para o pessoal baixar. Legal. E aí eu queria também deixar o espaço aberto agora para tu explicar como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, onde é que tu estás, qual é a tua presença online, como é que quem estiver interessado em conhecer o teu serviço, se conectar contigo, como é que faz? Tá. A gente tem o site, que é o carinabuchala.com. E Karina ali, com 2 N's. Carina com 2 N's, Buchala com 2 L's. É bem particular, né? Você não vai achar dois na internet. Jogou Karina Buchala, você vai encontrar todas as nossas redes sociais no site. Ele já direciona para todas as redes que a gente tem, Facebook, Instagram, o Pinterest, tem todas as redes. A gente está bem ativo no Instagram, tá? carinabuchala.interiores nas redes sociais. E aí é só entrar em contato direto pelo chat das redes ou por e-mail, como preferir, localizar a gente, contatar a gente está à disposição. Legal. Tem uma pergunta do Rafael, de Florianópolis. Se tem algum tipo de item que tem que ser adicionado no homestaging. Adicionado, eu acho que obrigatoriamente roupa de cama, né? A cama ela tem que estar feita. Independente se o lençol tá novo, se não tá, ela tem que ser uma cama bem feita, né? Eu acho que é prioridade. Se puder ser um lençol clarinho, branquinho, novo, melhor, né? Mas que obrigatoriamente a gente tem que ter é roupa de cama. Eu acho que é uma dos nossos pré-requisitos, né, Marcos? É ter a roupa de cama disponível para a gente trabalhar. Acho que antes de vocês, né, da tua equipe entrar em qualquer acomodação que a gente está iniciando, né, que está fechando o contrato, a primeira coisa é realmente primeiro a gente trata com o proprietário de desentulhar, depois a gente trata da limpeza e colocação, arrumação de roupa de cama, realmente, eu acho que isso aí é bem, Eu bem acho que importante. obrigatório mesmo é imprescindível, é roupa de cama, precisa ter. Porque decoração eu acho que é uma coisa bem particular, né? Dependendo do ambiente. Decoração eu acho que é um plus, né? É um a mais para você deixar o ambiente agradável, dar uma humanizada, colocar um verdinho, né? Um vasinho, sempre dá um quadro, alguma coisa, dá uma humanizada. Eu estava pensando nisso, nessa coisa do verde. Aí, assim, o verde, a gente, em particular, a gente sempre tenta achar alguma coisa que seja artificial de bom gosto, no nosso caso específico, né? Porque tem a coisa entra um hóspede lá que vai ficar, ainda mais agora com reserva longa, entra um hóspede lá que vai ficar 45 dias, não molha a plantinha, acabou, né? Acabou. Mas eu diria que um verdinho para É um ambiente assim fundamental. é legal. Vale a pena. Eu acho que dá uma humanizada,
traz um pouquinho dessa natureza para dentro, né, do ambiente, eu acho fundamental. E você pode trabalhar isso de outras formas também, com fotografia, com quadro, né, de natureza. Eu acho que tem tudo a ver com o imóvel de temporada, eu acho que fica bem bonito. Sim. Funciona dessa forma também, funciona bem. Eu tenho uma outra pergunta que me vem em mente agora aqui, meio para a gente finalizar, mas que está muito dentro de um projeto que a gente vem trabalhando junto, que ainda é surpresa, não está no mercado ainda, mas que é a questão do temática. Porque a gente fala de despersonalizar, de criar um ambiente que seja agradável para vários gostos. Mas aí tem aquela coisa do tema, né? E o Airbnb às vezes tem essa questão de criar ambientes que são, de alguma forma, relacionados com a experiência que a pessoa vai ter naquela região, naquela cidade, naquele bairro. Então, eu queria saber a tua opinião sobre temática na ambientação de um ambiente. Para Airbnb funciona, temática, mas eu gosto de ser bem sutil em relação a trazer essa parte cultural do local para dentro do imóvel, né? Uhum. Eu acho que vale a pena, eu acho que funciona bem. Muitas vezes a pessoa ela tá querendo vivenciar essa cultura diferente, né? Ou buscar um imóvel que seja diferente do cotidiano da casa dela. Mas eu acho que tem que ser com uma medida, assim, né? Tem um ponto. Não pode deixar muito cenário, assim, como é que eu vou dizer? Muito definido, que eu acho que não, né? Talvez você vai perder um pouco ali de rentabilidade por conta do público. E pensar muito bem no teu público-alvo, né? Por quê? Um público, se ele é um público de férias, o que esse público está buscando? Se ele é um investidor, um estudante, um cara que está indo para um congresso, um curso, quem são essas pessoas que vão atrás do teu imóvel? O teu imóvel está localizado onde, né? Você pode até dizer melhor, se tem algum ponto que ele seja estratégico para eventos, que vai receber investidores, empresários. Daí o cara não faz sentido ter uma temática para ele. Para ele faz sentido ter uma mesinha com home office, para ele poder trabalhar durante essa estadia também. Então, pensar muito no teu público-alvo, né? Férias, público de férias. Às vezes um estúdio, que são apartamentos para pessoas mais jovens, né? Tem todas esses caminhos para a gente pensar. Estudar, mas com cuidado. É Eu isso lembro de aí. um exemplo bem claro, que aqui em Floripa tem muita coisa do folclore, né? E é uma coisa que tem, assim, culturalmente, as pessoas têm tentado trazer de volta, né, para o dia a dia de Florianópolis, a cultura açoriana. E eu lembro de uma casa que a gente foi fazer a fotografia, que tinha um quadro, assim, bem legal, assim, o quadro era muito legal. Eu adorei, assim, bem colorido e tal, cheio de coisa, mas aí, aqui em Floripa, tem o negócio da Ilha das Bruxas, né? Aí era um monte de bruxinha voando para lá e para cá, e a gente olhou assim, é aquela coisa, né, a maioria das pessoas não se importa, mas certamente vai ter a pessoa que vai olhar ali, vai ver aquele monte de bruxa, vai pensar, não, essa coisa de bruxa aí não é para mim. Não, você vê, se um candelabro com uma vela É, já impactou, né? sim. Talvez a imagem de uma bruxa seja até mais significativa. Não, e era até uma coisa bem caricata, assim, meio infantil, assim, mas mesmo assim, né? Sim, Eu acho que é um cuidado, né? É um cuidado é. a ter. Acho que dá para trazer. Quando for trazer algum elemento desse, é tentar pensar novamente em coisas que não sejam polêmicas, né? Então, se a minha propriedade é ter um monte de cachoeira em volta, eu botar alguma coisa de cachoeira, legal. Floripa, mar, dunas, tal, não sei o quê, botar essa temática. Até eu brinquei com os pescadores antes, né? Mas é uma coisa da cultura Também, açoriana. Então, pô, ter um quadro legal ali de uma coisa de pesca artesanal, tal, pode ser, né? Mas com cuidado para não entrar em polêmica. em polêmica, exato. Muito bom, Karina. Pô, legal que a gente conseguiu ter essa conversa, que Verdade, realmente finalmente. fazia tempo que a gente estava tentando fazer. Apesar da gente ter bastante contato, estava difícil da gente separar um tempinho. A mensagem final seria: sempre que você puder optar por procurar um profissional, né, que vai te dar o melhor caminho,
você vai quebrar menos a cabeça. Então, né, eu acho que a gente está aí para auxiliar nesse processo. Exatamente. A importância de ter alguém que sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. E que vai te ajudar a ter um resultado ainda melhor, né? Isso que Exato. é o importante. Legal. Karina, muito obrigado. Eu que agradeço. Seguiremos em frente com os nossos projetos e agradeço a presença, agradeço a audiência e até a próxima estadia. Até. Valeu. Até mais. Valeu.